Bom dia meus amigos, FAQ 156. E lá vamos nós aqui com a cara de sono horrorosa. Deus ajuda quem cedo madruga, é muito cedo, mas eu não sou muito dessa lógica de Deus. Eu acho que o importante é ajudar a pessoa trabalhadora, honesta, independente de ela acordar cedo, né? Tô brincando, é ajudar todo mundo na medida do possível. Bom, estamos com... Eu queria dizer que na próxima quarta-feira, se eu não me engano, às 9 horas da noite, também não tenho certeza, nós vamos gravar um FAQ ao vivo lá no TeamSpeak. Está sendo organizado pela Rose, pelo GVA, no Facebook, é um grupo Viagem Astral. Digita lá facebook.com/grupos/Viagem Astral e você vai achar o grupo, né? Tem que dar uma olhadinha com calma lá, certo? No grupo eu não tenho certeza se o endereço é esse também não, mas a gente vai postar esse anúncio tanto no site como no Facebook. E a gente vai fazer um FAQ, sim, é uma brincadeira e vai todo mundo participar, né? Vai ter 1 hora de FAQ. Então vai ser semana que vem, não sei qual o número, vai depender da quantidade de FAQs que nós tivermos essa semana. Vamos lá que estamos cheios de questão, vamos direto ao assunto. Hoje o Recife está bem nublado, vocês vão ver aqui, ó. E por esse motivo eu estou gravando com a câmera voltada. Estava nublado entre aspas, tem um solzinho, mas acordou bem fechado, Theo. A câmera voltada para a parede, para a iluminação ficar melhor. Vocês poderem ver minha feiura com mais qualidade, com mais detalhes, né? Vamos lá, o Rodrigo manda a seguinte mensagem. 100% verdade? Olá meu querido, tudo jóia? Minha pergunta é o seguinte: existe alguma possibilidade da projeção ser uma invenção da nossa mente? Poderia, por favor, discorrer sobre o assunto? Bom, eu parei aqui para fazer essa pergunta, ele disse, tem uma outra aqui, ó. Tem a possibilidade? Tem. Eu posso ser um... É sério, não. Ó, eu não estou sacaneando, não. Eu posso ser um maluco, beleza, em que o pior mentiroso, segundo a lógica que eu gosto, é aquele que acredita em suas próprias mentiras, suas próprias ilusões e tá, por exemplo, assim como muitos religiosos estão cada um nos seus lugares, nos seus projetos de vida, nas suas igrejas, pregando um monte de informações, tem informações esotéricas também por aí. Podem estar muitos desses iludidos, posso eu estar iludido, pode você estar iludido nessa... Como é que você questiona a sua vida? É a pergunta que eu lhe faço. Agora, o fato de eu lhe falar agora, eu tenho certeza da projeção astral, não vai mudar em nada a sua crença, ou deveria não mudar, eu penso, porque você precisa ter suas próprias vivências, suas próprias experiências, ver por si só. Uma coisa eu lhe garanto, certo? E não é a certeza da projeção, não. É que faz muita diferença aquilo que você lê e acredita, aquilo que você assiste agora no consultório falando em acreditar, e naquilo que você vivencia. Olha só, tem muita gente que vai para a igreja e sente o Espírito Santo, sente a presença de uma coisa e se entrega a Jesus. Ela está sentindo alguma coisa? Tá, ela está sentindo uma energia do mentor dela, provavelmente, ou de alguma egrégora, algum movimento energético que faz com que eles se sintonizem. Está sentindo, mas ainda é muito menor, por mais que algumas pessoas falem que seja incomparável, que a sensação da projeção astral. Eu já estive, conheço várias pessoas, estive várias vezes, inclusive pessoas da própria família em igrejas. A sensação da crença é necessária, da fé cega, do seguir sem saber direito o que é, se não está palpável, eu só faço sentir e aquilo me dá uma felicidade, como eu não tenho muito, então aquilo se torna tudo. Eu estou falando de uma coisa muito palpável, concreta, em que você está vendo por si só, em que você vê seu corpo deitado diariamente, por mais que aquilo seja uma puta, desculpa o termo, de uma ilusão, é uma ilusão muito bem feita, é uma coisa muito bem estruturada, sabe? Talvez uma maior, digamos, se existe enganação, se não é 100% verdade, é a maior enganação que eu já vi que o cérebro possa fazer até agora. Porque você não depende de nada, é uma perfeição, às vezes, maior do que essa aqui que eu estou desperto agora. Então, eu poderia fazer a comparação assim, se a projeção astral não é 100% verdade, eu não sei se aqui é verdade agora, sabe? Porque eu estou mais lúcido lá do que aqui. Então aqui pode ser uma mentira agora.
Pode, né? Se você parar para pensar filosoficamente o que é verdade ou não, isso aqui para mim, em alguns momentos, torna-se menos real no aspecto consciencial do que em momentos que eu estou fora do corpo. Então a gente tem que se enganar. Agora, vai ter suas experiências, não dependa de opiniões, senão você vai sempre ficar no campo da crença. E acredite, crer sem razão, confiar sem uma base, sem uma lógica, não é o melhor caminho. Por mais que algumas pessoas digam que seja. Uma outra pergunta. Faço as técnicas todos os dias e ainda não consegui me projetar conscientemente. Mas ontem eu tive um sonho, acho que eu estava lúcido. Daí no meio do sonho um velho com um tridente olhou para mim. Foi Poseidon. Tô brincando. E o tridente tem um monte de visão, viu? Um secretismo, né? Há uma visão aí espiritual também. Que eu fui lúcido, no meio do sonho, velho, olhou para mim, o nome do meu avô que já morreu, e falou o nome do meu avô que já morreu. E veio na minha direção em frações de segundos e eu me senti como se estivesse tentando entrar no meu corpo, se acoplando em mim. Eu senti uma energia forte, como se fosse um EV, fiquei com medo e tentei resistir por alguns minutos, mas desisti e relaxei. Depois disso, acordei com a sensação estranha no corpo. Será que foi um pesadelo, projeção ou assédio? Pode ter sido uma projeção com a consciência não muito alta. É difícil dizer se foi assédio ou não, porque vai depender muito das intenções. Pode ter sido pelo fato de que há espíritos bons que utilizam algumas determinadas visões. Por exemplo, você vai encontrar orixás, que são espíritos que estão no mundo espiritual, que se formam, aparecem na presença de sereias, da presença de Obaluaê, de Omulu, que é aquela cheia de palha no corpo, que aparecem como a visão de um Exu, que em alguns casos eles usam tipo um tridente, por isso que criou-se a visão ligada ao diabo, inclusive a própria igreja utilizou isso por causa de alguns preconceitos e algumas ligações culturais antigas, né, disso. Pode ter um monte de coisa. Agora, eles pode ter sido um cara, um mentor que utiliza essa forma, pode ser um espírito mesmo que não tenha ente neutro, que determinado a fazer alguma determinada coisa em você, às vezes uma ajuda, ou mesmo uma intervenção de algum tipo, e não sei, é muito difícil dizer o que é. Interpretação de projeção de sonhos, nem Freud era tão perfeito assim, né? A gente dá uma... É difícil, uma coisa muito pessoal, você tem que fazer aí a ligação, saber exatamente o que era. O Henrique manda a seguinte questão: controle do EV depois de instalado. Saulo, você pode passar algumas dicas de como manter o EV depois de instalado? Eu tenho perdido muitas experiências nessa hora, está difícil guardar o processo de transe se completar. O coração dispara é automático, e às vezes o EV que se instala é bem fraquinho e dura pouco, porque ele chega em diferentes intensidades. Nós somos capazes de controlar a intensidade dele? Como você faz para manter os batimentos cardíacos calmos na hora do EV? Treino, Henrique. Você vai ter que ralar ralar joelho, ralar bucho, lençol, cama, treino, EV, esterilização, processo de trabalho energético, trabalho de compreensão também nos sensações energéticas sentidas. O coração dispara pelo quê? Você ainda não dominou o aspecto da calma interna desse momento, em que você começa a sentir as energias, não sabem direito quais são. Aí essa ansiedade com mistura de medo passam as sensações para o corpo, que começa, se o coração acelera, é porque está sendo transmitido de uma forma muito intensa essa informação ao corpo físico, que começa a liberar adrenalina, começa a liberar todo o processo hormonal do medo, né? E com isso você perde a projeção e automaticamente o seu estado vibracional também vai ser modificado, vai ter reação. Você precisa de um bom relaxamento físico e mental para uma boa projeção. Uma das técnicas é saber relaxar. Saber relaxar não é só fisicamente, é mentalmente. Então isso aí é treino, esse convívio com si mesmo, essa forma como atravessar a rua as primeiras vezes. A criança tem dificuldade, ela não tem segurança, ela, tem aquela informação que o pai fala, vá pelo sinal, cuidado, então ele não sabe administrar a teoria com a prática, o que foi falado, do como vai ser. Então isso aí ele vai aprendendo, ele vai controlando melhor o processo com o convívio.
E você precisa conviver com o assunto, né? Vai ser assim mesmo. Ó, o nosso amigo Francisco Gomes manda uma mensagem. Relacionamentos no astral. Oi, Saulo, tudo bom? Tá. Seguinte, eu tenho muita curiosidade de saber como funcionam e se é que existem os relacionamentos amorosos no astral. São os mesmos moldes como aqui, são duradouros, existe promessas de fidelidade recíproca. Aqui muitas vezes é descumprida, né? Ele dá risada. Existem ciúmes? É verdade. Isso é, grande abraço, continue firme na sua jornada e tal. Ó, sim, existem, só que é o seguinte, o relacionamento no astral ele é diferente daqui. Isso é muito interessante. O que eu quero lhe falar, o Henrique não, rapaz, é o Francisco Gomes. É que, digamos que uma vez você é encarnado e você tenha, digamos assim, um parceiro ou uma parceira no mundo espiritual, alguém, um espírito independente de sexo, em que você não é que se relacione sexualmente, não é isso, até porque no mundo espiritual o prazer sexual ele existe, só que ele não chega aos pés da sensação interna da presença da pessoa que você ama. A intensa alegria, a intensa emoção, felicidade, transfere um prazer incomparavelmente, né, infinitamente maior do que qualquer coisa que nós poderíamos falar físico. O maior dos orgasmos, ele se torna uma poeira levada ao vento, né, um grãozinho de areia no meio de toda a imensidão do universo, sem graça, sem comparação, é só um detalhezinho, como pegar na mão. Os hormônios não fazem o mesmo efeito no mundo espiritual, porque não há o hormônio sexual específico como a testosterona e o estrogênio, no que fazem os moldes mais dos equilíbrios que nós chamaremos de prazer aqui, instinto, né? Então lá você não tem esse efeito, tem só uma repercussão psicológica. Os hormônios não trabalham especificamente para isso, até porque não há necessidade. E então, o que nós chamaremos de prazer lá, nada mais poderia ser do que o aspecto da presença, ou algum aspecto psicológico por ligação ao corpo físico, mas o amor é muito mais intenso. Só que tem um detalhe. Francisco, digamos que você tem uma namorada ou uma companheira espiritual, alguém que você... Porque você é Francisco nessa vida, você podia ter sido Francisquinha na outra, sem preconceito, sabe? Sabe? E aí? Bolhou fazer isso, qual o problema? Nenhum. A não ser a nossa cultura, a nossa forma de enxergar pálida, limitada, cheia de preconceitozinho, de risinhos, eu sou gay, não sei o que, bobagem, né? No fim das contas, não faz diferença nenhuma. A personalidade sua, incluindo os defeitos, qualidades e o que está sendo instigado dentro dessas suas dificuldades, são exatamente as mesmas. Claro que dependendo da situação você muda aqui, muda ali, aparece mais uma coisa ou uma outra, porque você está dependendo, os hormônios modificam as atitudes, as dificuldades que você foi imposta, modificam a forma como você vai transmitir as suas dificuldades ou qualidades, né? Mas acontece que quando você entrar num corpo físico, você assume um compromisso com um curso. Ou como você vai para uma faculdade, você vai pegar teu filhinho, bota na mão, não bota na escola. Você sabe que ele vai ter que respeitar a professora, que ele vai ter que entrar nas regras da escola. Isso significa que você entrou nas regras da encarnação. Então, quando você entrou, essas pessoas que estavam lá, elas não têm como ter ciúmes, claro, porque elas compreendem que você entrou num curso, numa faculdade intensivona, chamada encarnação. E com isso você vai casar, vai ter filhos, vai ter pessoas. Só que a ligação sua pode até ser muito grande com uma pessoa encarnada, mas digamos que você só vai conhecer essa pessoa nessa vida, vai ter filho com ela por 60 anos, 70 anos, 80 anos, isso se forem juntos tanto tempo, que está difícil hoje em dia, né? E aquilo não chega aos pés de 2, 3, 4, 20 mil anos que você anda perto daquelas criaturas ou daquela específica criatura, que ele é seu amigo, às vezes é um mentor, que está no mundo espiritual. Então, a ligação intensa que você tem com alguns espíritos não chega aos pés da ligação que você tem com seus pais, às vezes, com alguém que está do seu lado, com um filho. Pode até chegar, não estou dizendo que não tenha, sabe? A pessoa pode estar encarnada com você.
Pode. Mas pode ser que você tenha algumas pessoas... Então, como funciona? Dá para ter um relacionamento em que você vai ser dessa pessoa e vai ser espiritualmente? Não dá, cara. Porque no momento você não pode se cobrar. Ah, mas eu sinto isso. Mas será que é verdade? Sabe? Pode até ser que seja. Mas uma vez na reencarnação, qual é o problema do sexo? Qual é o problema de nós amarmos outras pessoas, sabe? Nós vivemos numa cultura em que somos escravos da nossa própria capacidade cultural, mental, de observação. O amor é uma coisa muito maior, o amor não é sexual. Por exemplo, o verdadeiro amor é aquilo que você tem pela sua mãe, é o que a mãe tem pelo você e tem pelo seu irmão também. Qual é o problema a sua mãe amar você e amar o seu irmão? Inclusive é bonito, tem amor para todos. O grande detalhe é que o sexo ele faz essa desgrama, é minha, só eu como. Sabe, só eu nheco. Aí fica um aspecto totalmente travado de propriedade do amor, que não existe isso. O amor é uma coisa muito forte, inclusive esse amor que é meu, não sei o que, quando acaba também sai do 100 para o 0 em um dia. O que era ser hoje, amanhã nem é mais nada, vira inimigo, nem se fala mais. O amor verdadeiro, de verdade mesmo, é o da mãe por um filho, da mãe pura, eu digo, né? O normal, que tem por vários filhos e para sempre. O filho separa, o filho não sei o que, vai para uma, vai para outra, vai para outra, vai para uma, e a mãe está sempre ali perto, morre, vai para o outro lado, ele encosta, o amor continua por vários, não existe ciúme porque tem amor por vários, então esse é o amor. Esse é o amor espiritual, inclusive, em que você pode amar muitas pessoas sem ciúme, em que você, sabe, compreende. Qualquer coisa fora disso é só convenção temporária ou aspecto cultural que vai passar e vamos avançar. Então você quer me falar então que o certo seria nós amarmos a todos? Sim, com certeza. Qual é o problema? Contanto que você não venha com aquela visão, é meu, é sexo, não sei o que, é beijo, essa posse besta, absurda, que faz parte da nossa consciência atual. No fim das contas é bobona, né? Nossa, é minha, só eu que pego ali. Nem olhe, hein? Nem olhe. Isso é um absurdo. Isso vai ser uma coisa tão absurda no futuro, como algumas coisas estão sendo hoje em dia, que não eram há tempo atrás, como preconceitos e tal. Isso vai mudar. Tem muita coisa mudando no ar e, no fim das contas, o amor é isso. Eu posso te amar, eu podia muito bem estar abraçado com duas pessoas, com duas mulheres aqui, ou dos homens, ou seja o que for, mas sem a intensidade gay, nossa, que homossexual, miséria, não, sem essa visão. Um amor de verdade, só que nós ainda, eu e você, nesse nível de consciência, principalmente nessa imposição de bagagem social que nós vivemos, nós não vamos conseguir ter isso. Sim, quem fez essa pergunta foi o Francisco Gomes. Foi o Francisco Gomes, tá certo. Bom, o Severo manda a seguinte questão para a gente. Severo mandou uma questão para a gente recentemente. Saulo, era domingo isso. Estou um pouco triste hoje. Bateu uma depressão, barba. Pô, tô de barba hoje. Qual o problema da barba, mano? Tô depressivo. Não, eu tô com preguiça, na verdade, de fazer essa miséria aqui. Fora isso, eu tô tranquilo com a barba aqui. Nessas horas começamos a pensar, isso é cultura também, né? Se tiver de barba, né? Coitado, Jesus, segundo falavam, devia ser muito depressivo. O Valdo Vieira, então, é depressão em pessoa, porque o Valdo Vieira tem uma barba desse tamanho. O Papai Noel, coitado, né? Gandalf. E nessas horas começamos a pensar em alguns valores da vida e como serão esses na vida após a morte. Quando nascemos para isso aqui, parece filosofia de domingo, hein, Severo? Aquela filosofia que o cara acorda assim. O que eu estou fazendo aqui, sabe? É legal. Quando nascemos para esse mundo, somos criados na crença de que as uniões da carne são finitas, ou seja, até a morte nos separe. A pergunta é igual a do Francisco aqui, quase. Agora, qual é a visão espiritual da reencarnação? Como seria nesse plano a espiritual, as uniões matrimoniais? O amor para mim sempre foi algo divino e transcendental. Ultimamente vejo ele como uma das muitas manifestações hormonais do nosso corpo, ou que, se não estiver em equilíbrio, um dia acaba.
Como será a união no pós-vida? Como posso viver sabendo que o caminho da evolução do espírito pode nos afastar? Vale a pena, então, a união de duas pessoas que vão se separar após a morte? Você sempre fala que o amor no sentido aqui no plano astral são diferentes, que o amor lá é bem mais profundo. Como entender essas coisas? Isso nos leva, e sem dúvida para eu, que fica muito difícil se desprender da matéria. Não quero perder quem eu amo. Como viver nessa vida pensando nisso? Meu casamento é de 25 anos e nos últimos 4 anos só vejo minha esposa aos fins de semana. A vida humana nesse mundo é tão curta. Perdemos muito tempo nesses 4 anos e agora que vamos novamente ficar juntos, morar juntos, de novo eu fico assim, parece que até um cupido obsessor me atormentando. Chama-se domingo. Saulo, eu poderia viver a eternidade amando minha mulher como nessa vida? Claro que você pode, Severo. É lógico que você pode viver. Pode ser que aí seja a sua grande companheira. Agora eu lhe digo, é porque você já pensou na possibilidade que você pode estar sentindo falta de uma coisa que você não sabe o que é? Sabe? E na verdade, muito provavelmente é isso. Você é muito mais do que isso aqui, Severo. Você é muito mais do que esse cara que ama muito, que quer, que sente falta. Talvez essas formas essa conexão com o que você é, lhe faça, nós muitos espíritos ficam tristes mesmo por estar mergulhados nesse curso, às vezes distante do local onde nasceram, a forma como compreendem, como processam a informação, distante das pessoas espirituais com que viviam, né, da forma como que amavam, de um jeito sem medo de perder, da morte. A morte realmente, para a gente, como é um jogo escuro, sem muita explicação, ela torna-se uma tristeza, porque é garantido o sofrimento para mim, para você, mais cedo ou mais tarde, ou bem para quem fica, se eu for primeiro, porque nós vamos ter que nos separar e ficar sem contato físico, que é aquele contato no qual, no momento, nós conseguimos ter relacionamento, porque a gente não sabe sair do corpo direito ainda, e sair no mundo espiritual ainda é muito difícil, nós temos contato quase zero com o que aconteceu do lado de lá, então a gente, assim, a morte se torna um afastamento drástico, sabe, para a gente para sempre, e nisso causam esses questionamentos do porquê e tal. São os porquês da vida. Isso aqui tem muita filosofia, tem questionamentos muito legais, tem questionamentos que, se você não direcionar, podem puxar para a depressão, tem outros que são bem espirituais. Eu acho que depende do direcionamento. As questões são ótimas, sabendo direcionar. Nós não somos, por mais que isso pareça filosófico, isso é fato. Veja por si só, aprenda a voar um pouquinho, sair do corpo, sei que parece né? Mas é fato isso. A verdade é que as ligações que nós temos agora, os sentimentos, eles vão continuar, os laços, eles vão continuar iguais ou até mais intensos, né? Lá do lado de lá, incluindo pessoas que nós também conhecemos que estão lá. Então, não tenha medo da vida, não. Tudo que você tem é o agora. Se você ficar pensando no que pode acontecer depois, no que podia ter sido antes, você não acaba não vivendo esse simples momento de agora. Tem que aproveitar o simples, olhar com simplicidade, sabe? Curtir o momento. Tudo que você tem é o agora, Severo. Acabou. Não importa se ontem não foi X, se amanhã não vai ser Y ou poderá ser. O que importa é o que você tem agora. Se relaxe e aprenda, curta um momento. Não quer dizer que vai passar, ou que vai deixar de passar, que vai ser diferente. Não importa a quantidade de coisa que vai ser diferente. É hora de você fechar os olhos, sabe? Às vezes eu brinco, virar a cabeça de lado, ver por ângulos diferentes, relaxar mesmo, aproveitar e estar imerso nisso de uma forma lúcida e tranquila, sabendo que faz parte do processo. Se lhe der a oportunidade de estar assim agora, aproveite, agarre ela e vá ser feliz agora, porque não existe... Claro que o processo de felicidade não é pleno ainda, mas é o que nós podemos ter no momento. Então curta o aprendizado, transmita essa segurança na medida do possível, essa forma que você sente para quem está perto e para você próprio, criando uma presença feliz agora. Que eu posso lhe falar, essas mesmas tristezas e questionamentos que você tem agora, não estou falando que seja triste, mas você falou que está um pouco depressivo, por isso que eu estou falando isso. Serão iguais se você morresse exatamente agora. Você não vai chegar lá melhor. Não morri, agora estou feliz, agora eu saí daquele mundo ruim, não. Você vai chegar lá com a mesma presença, quiçá um pouco mais intensa. Porque a emoção aqui está limitada em
80%. Você só tem 20% mais ou menos da emoção. Então, é importante que você administre essas emoções com educação, com respeito, tentando não se culpar, não se conflitar, criando ao seu redor um magnetismo positivo para que você viva feliz, em paz, na medida do possível, porque não dá para ter a plenitude com tanta gente sofrida ao redor, não dá, né? A verdade é essa. Vamos lá. O Edmor mandou essa questão pelo Facebook. Bom dia, quero contar uma pequena história e algumas perguntas. Tem uma amiga que sofre aversão sexual. É um distúrbio que a pessoa sente total repulsa para o sexo, sente nojo só de pensar. Se você parar para pensar, o sexo é absurdamente nojento. Nós aqui, pelo instinto, teremos ir lá para ir para frente e para trás, e para frente e para trás, fica tudo melado, depois a gente sai e fica cansado. Se você olhar o sexo de forma crua e nua, cachorro se gruda na rua. A gente, quando vamos nos encostar, vamos poc e tal. Daqui a pouco sai, sabe? E pra quê? Para nascer menino. Só que realmente tem cheiros específicos, tem coisas, tem fluidos e tal. E se você parar para pensar, o sexo por si só é meu. Se você tira todo o hormônio, toda a emoção instintiva, vai para o mundo espiritual, digamos que você seja livre, só a parte mental aí observa, você compreende pelo aspecto de uma flor que tem tal, não sei o que, da vida, mas você fica imune àquilo não te acessa. Tem uma certa lógica, vamos continuar. Pois bem, ela sempre tentou combater esse distúrbio, inclusive indo a médico, psicólogo, mas algum tempo atrás ela fez uma consulta em um centro de Umbanda com uma cabocla, e essa cabocla disse que ela não precisava de sexo nessa vida, que ela não tinha nascido para isso, enfim. Depois disso, ela abandonou os médicos e passou a seguir a orientação dessa cabocla. Pergunta a você, se a energia sexual é a energia mais forte que temos, ela é forte porque é um chakra que instintivamente no ser humano, ele é um chakra que nós nos movemos pela fome e pelo sexo. Se não tiver mais nada para você pensar, se você tiver na dificuldade, você comer, você vai ter fome. Se você come, se você não tem muita instrução, com certeza o sexo vai estar lá com você, independente da quantidade de conhecimento que você tem. Então é uma coisa básica, né? Mas não quer dizer que todas as pessoas sigam exatamente esse caminho. Tem exceções. Você acha possível que um ser humano nasça sem essa energia? O que você acha da resposta que acabou que ela deu para ela? Tentei conversar com ela sobre isso, mas ela não quis nem me ouvir. O pior é que ela sente seu corpo todas as repercussões de que tem bloqueio nos chakras mais baixos. Lembrando que eu estou no trabalho, alguém pode me chamar a qualquer momento, eu preciso parar, certo? Ainda é bem cedo, né? Ainda vai dar 8. Deixa eu ver que horas são agora. Agora são 8h08, já está na hora de eu voltar. Vamos lá. Que tem bloqueio no chakra, prisão de ventre, problemas na bexiga, rins, depressão, para citar alguns. A própria depressão, ela pode mostrar já uma baixa, realmente, desequilíbrio hormonal que rola. Isso pode causar, sim, vontade ou zero de sexual. Normal até, viu? Enfim, gostaria que você comentasse sobre isso, pois eu acho um completo absurdo ser um humano nascer e não desfrutar dessa energia. Eu não acho que seja um completo absurdo. Não é normal, digamos assim. Normal também não é comum pelo que nós vemos, né? Talvez seja karma, ele fala aqui. Obrigado, desde já, ó. É difícil a gente entrar na vida de uma criatura, sabe, o Ed? E dizer exatamente o que essa pessoa... Porque assim, eu sou muito preocupado com isso. Eu não estou na pele dela. Eu não estou sabendo o que passa dentro dessa criatura. Cada pessoa é de um universo absurdamente diferente. Mas de um absurdo, muito absurdo. Eu sempre solto minhas pérolas. Então, é difícil. Porém, contudo, eu não estou aqui para falar se o que acabou que ela falou para ela é o certo ou o errado. Mas ela deve tomar precauções não em relação à cabocla, não, mas em relação ao direcionamento do que ela acha ser certo.
Porque aí ela vai dar ênfase a não só a cabocla, mas qualquer outra coisa que pode ou não estar certa. A cabocla pode estar errada? Pode. Pode. Ela pode estar certa? Pode. Não é isso que vem ao caso. Isso é detalhe, isso é opinião, isso seria como eu falar o certo ou errado aqui. Opinião. Mas usando a sensatez, a lógica, o certo é fazer uns testes de sangue, saber como andam as taxas hormonais, os sintomas que causam a baixa vontade, a baixa libido, né? Ou nenhuma vontade, como a própria depressão e alguns distúrbios hormonais e traumas e conflitos psicológicos, incluindo algum efeito que pode causar, certo? Isso incluiria uma profunda pesquisa real, até um psiquiatra que poderia juntar e fazer uma pesquisa mais profunda no aspecto mental e alguns exames para saber se quais são os distúrbios que podem estar acontecendo aí. Porque com certeza uma pessoa pode sim ser assexuada. Existem um movimento espiritual acontecendo, espíritos que parecem estar nascendo, já nasciam há tempos, que existe muito preconceito, também, Ed, em cima tanto da homossexualidade, como a escolha de um amor, digamos, que socialmente ou, digamos, não comumente, pelo mesmo aparelho, mesmo tipo de corpo, ou pessoas que também têm preconceitos por simplesmente não bebem, têm preconceitos sociais, ou pessoas que não querem sexo. Qual o problema de não querer sexo? Nenhum, contanto que essa pessoa seja feliz dentro do que nós chamaremos de felicidade, no que um ser humano pode ter. Está depressiva? Está fanática? Aí alguma coisa tem que ser observada. Essa sua amiga precisa observar isso. Por que eu sou depressiva? Por que eu acredito em qualquer coisa? E por que realmente o meu corpo não sofre as reações naturais, sofrem, digo por um lado positivo, de que qualquer pessoa no mundo sofreria e tal. Partindo do princípio que não é um problema orgânico, tem que se observar o aspecto psicológico que transforma todo orgânico. Se realmente não é um problema psicológico, que tem grande chance de ter sido, não estou falando que é, normalmente são 80% dos problemas são de origem psicológica, os 20% já afetam o físico, que também afetam o psicológico, algum trauma, algum conflito, enfim, que é psicológico. Então tem que olhar. E agora, dizer que ela não pode se encaixar na visão mais fácil de aceitação, de explicação do que você... Porque tem muita gente que usa a espiritualidade para fuga da realidade. Fato, sem conversa fiada, sem papas na língua. Tem gente que usa a espiritualidade para explicar as suas esquisitices. Se observa naquela situação e fala, não, eu sou então assim, eu sou uma criança cristal, eu sou uma criança índigo, eu sou jupiteriano, eu nasci diferenciado, minha energia pessoal é diferente, eu sou muito mais sutil, porque eu não penso em sexo. Tem gente que faz isso, infelizmente. Ou felizmente, né? Mas diga assim, o aspecto da mente, eu não estou falando o fato da pessoa, enfim, a pessoa propriamente dita. Então precisa fazer isso. Agora, abrir a possibilidade, se a pessoa não abre possibilidade nela, ela tem grande chance de estar iludida. Por quê? Porque ela não abriu todas as portas que sejam necessárias à observação. Então tem grande chance. Se a pessoa entra na religião e não observa direito, ela tem grande chance de estar iludida? Tem. Se ela não se questiona, se ela entra, se aceita tudo, se ouve o que falam, se não analisa, se não pesquisa, ela tem grande chance. Então é difícil falar e você tem que respeitar ela dentro desse princípio, mas ao mesmo tempo também mostrar os pontos como amigo, né? Seria interessante você observar isso. Olha isso, olha aquilo, tal. Tem muitos aspectos da mente da gente. O importante é que você às vezes encontra um apoio, um porto seguro, que ele é temporário. O barco uma hora afunda, porque ele não te complementa 100%. Ele vai te complementar durante um tempo, é sempre assim. Vai chegar uma hora que você, como não é o fato, pode não ser, você pode não sentir aquele apoio inteiro. Porém, pode ser que ela realmente seja assim, não tenha nascido, essa depressão dela seja a repercussão social da cobrança em cima da menina. Pode ser um monte de coisa, o que a gente não pode é viver achando que... Bom, vamos lá.
O Tiago manda a seguinte questão: descobrindo a nossa missão nessa reencarnação, para acabar o FAQ de hoje. Saulo, boa tarde. Com a sua experiência, já identificou alguma maneira ou leu algum respeito? Como podemos identificar? Qual é a nossa missão nessa reencarnação? A projeção astral pode nos auxiliar nessa questão? Pode. Porém, é uma pergunta de 100 milhões de dólares, de 1 bilhão de dólares. O que eu e você viemos fazer aqui? Rapaz, essa é a pergunta. O que a gente está fazendo aqui? Você já se perguntou isso? O que você está fazendo aqui? De verdade mesmo? Sim, não, eu nasci tal, hoje eu sou advogado, eu sou médico, estou fazendo faculdade, eu vou me formar, vou ganhar dinheiro, eu vou, sei lá, vou fazer, sei lá, vou ter filhos, vou ter esposa, mas, e aí, né? Muita gente está vivendo, dando aí no mundo, andando. O que você pode, assim, vamos pensar assim, na sua passagem, vai ser um diferencial para você, e para onde você passar, o que você faz aqui, né? Será que tem uma missão? Será que eu vim aprender? Será que tudo que me falaram, porque eu estou questionando, mas de uma forma muito positiva, sabe? Não é aquele questionamento depressivo, não. São pensamentos que você tem que fazer. Não, eu vim para cá, para esse mundo, para evoluir meus defeitos. Uma onda, né? Eu vim para cá, para esse mundo, para, sei lá, ajudar a minha mãe. Ajudar os animais no mundo, plantar novas árvores, sabe? Mas eu digo assim profundamente, independente disso, você saber o que você veio fazer, eu não acho que a gente tem que saber exatamente o que a gente veio fazer, mas tem alguma coisa que faz o diferencial, é o seguinte, e eu falo isso claramente, eu prefiro, Saulo, viver pouco, não é desequilibrado, não é isso, mas tendo uma vida em que eu me sinta nos poucos tempos útil, fazendo o meu melhor. Às vezes o meu melhor não é o seu melhor, em pontos diferentes, em coisas que nós façamos. Dando o melhor que eu posso dar naquilo que eu estou fazendo, sabe, assim, é o que eu tento fazer. Não consigo, tem um monte de coisa que a gente não consegue, mas é o que dá para fazer. É ser um vencedor interno, mas não você me olhando como vencedor. Sabe, é fazer assim, cara, eu estou passando por aqui. O fato é que eu não sei se eu, falando Saulo agora, se eu nasci para fazer FAQ, se eu nasci para sair do corpo, se é a missão ajudar as pessoas a saírem do corpo, não sei. Ninguém chegou para mim fora do corpo e falou, já tiveram, algumas pessoas chegaram para mim que perguntaram, pelo Wagner Borges, eu tive projetado com ele, quando você vai começar? Eu falei, começar o quê? Né? Era a divulgação. Então, existia um pré-planejamento sobre a divulgação desse assunto que eu estou fazendo. Mas, acho que o principal objetivo, mas sendo claro, eu, Saulo, falando, estava questionando antes, agora estou falando o que eu penso, né? Diferente. Às vezes, quando eu questiono, eu saio mesmo só da minha visão, eu tento abrir possibilidades para você conseguir chegar mesmo. A administração do que eu sou, para mim. De nada adianta 1 bilhão de FAQ ou todas as informações teóricas se eu não consigo administrar o que eu tenho com o que está me chegando. Controle emocional. Para mim, o controle emocional, por mais que a gente tenha que ler, continuar estudando, adquirindo conhecimento, intelectualidade, melhora nisso aí, é mais importante do que o aprendizado intelectual. E olha que o controle emocional é um atributo da inteligência, né? É como se estivesse fazendo a divisão aí, mas é a mesma coisa. Eu penso assim, para mim é mais importante eu me manter equilibrado do que ler 1 bilhão de livros. Tem gente que gosta de ler 1 bilhão de livros e não administra nada. Acho que talvez seja o equilíbrio disso. Trazer conhecimento de fora, administrando com o que eu já tenho, tentando não conflitar, abrindo possibilidade
Que é pegar a interior, bota pro lado aqui. Tem razão? Tem não, tira. Sabe? Ah, não, tem, traz. Essa para mim é a parte mais importante dessa vida. É conseguir conversar com todos os tipos de mentes sem me conflitar. Bom, é isso, né? Difícil, tu não trabalha aqui, eu ouço uns barulhos lá, às vezes eu fico com medo de alguém entrar na sala aqui, mas eu tô ficando por aqui, viu, pessoal? Eu acho que tá vendo gente aí até. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, um Buda, com Krishna, com a sua consciência, a gente se fala. Um abraço.